Olá, turma do sexto ano, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa TV Araxá Educa. Hoje, aula de matemática, professor Alírio com vocês novamente. E dando continuidade no assunto frações, né? Que a gente já vem falando algumas aulas. Hoje nós vamos falar de expressões numéricas com frações, tá? Como é de costume, a gente relembra um pouco o que a gente viu na última aula, né? Nossa última aula nós falamos em potenciação com frações. Vocês estão lembrados? Que na potenciação de uma fração, eleva-se o numerador, né? O número de cima, e o denominador, nosso número de baixo, ao mesmo expoente aplicado. Então aqui dei um exemplo, né? 2/3 elevado ao quadrado, né? Então, tanto o 2 está sendo elevado ao quadrado, como o 3 está sendo elevado ao quadrado. Certinho? Então eu tenho, o que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2. O que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3. Fração final, 4 nonos. Ok? Depois nós falamos também, ainda, né, dando mais um exemplo, 1/2, né? 1/2 elevado ao cubo. Número 1, né? Nosso numerador elevado ao cubo. Lembrando que o número 1, né, nós chamamos de elemento neutro da multiplicação. Então, 1 elevado a qualquer expoente, o resultado final será sempre 1. E 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Final, 1/2 elevado ao cubo é igual a 1/8. Certinho? Vamos continuar aqui. Nós falamos também como é que era a fração de uma fração, né? Como é que é o procedimento. Eu falei assim, ó, eu cortei uma barra de chocolate no meio, peguei metade e da minha metade minha irmã pegou metade. Então, quanto que é metade da metade? Está aqui, ó. Metade da metade é meio vezes meio, que vai dar 1/4. Não deixa de ser uma potência, né? É a mesma coisa aqui, 1/2 elevado ao quadrado, tá bom? Nós falamos também quando o expoente é igual a 1, né? Se o expoente é igual a 1, tanto o numerador como o denominador vão permanecer o mesmo, né? Então, quando o expoente é igual a 1, 5 nonos elevado à primeira potência, que nós falamos, é igual a 5 nonos. 11/15 elevado à primeira potência, 11/15. Não altera, né? A nossa fração não se altera. Falamos também de um outro caso muito importante, é quando o expoente é igual a 0. Porém, vamos lá, vamos pegar essa parte. Quando o expoente é 0, mas a base é diferente de 0, porque se for 0 elevado a 0, é 0. Mas se eu tiver 2/5 elevado a 0, é 1. Se eu tiver 7/8 elevado a 0, é 1. Se eu tiver 23/30 elevado a 0, também é 1, ok? Depois, 3/10 elevado a 0 é igual a 1. Então, expoente 0, uma fração elevada ao expoente 0, o resultado será sempre 1, ok? Vamos lá. Nós fizemos um praticando, né? Nós colocamos aqui, ó, uma fração elevada a uma potência, mais outra fração elevada à potência. Lembrando que quando eu tenho essas potências, né? É a mesma regra quando a gente está resolvendo, uma expressão numérica. Primeiro eu resolvo as potências, não é isso? Ó? As duas potências, está aqui, ó. 1/2 elevado ao cubo, nós fizemos agora há pouco, 1/8. 3/4 elevado ao quadrado, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. Depois de fazer então a potência que eu vou realizar a soma. Existe uma regrinha. Hoje nós vamos ver mais sobre isso, tá? E para somar? Bom, para somar duas frações, elas têm que ter o mesmo denominador. Aí nós voltamos àquela aula lá atrás, umas 3 aulas atrás, nós falamos de frações equivalentes. Então, eu tenho que fazer com que esse 8 vire 16. Tem jeito? Tem. Frações equivalentes. Basta eu multiplicar em cima e embaixo por o mesmo número. Para esse 8 virar 16, eu multipliquei por 2. Então, 2 vezes 8, 16. Mas eu também faço a multiplicação em cima. 2 vezes 1, 2. Agora sim, agora eu posso somar as duas frações? Agora eu posso. 2/16 mais 9/16. Resultado, 11/16. Certinho? Bom, vamos então agora estudar expressões numéricas. Lembrando, tudo isso que eu acabei de falar, nós vamos juntar isso tudo hoje na expressão numérica. Por quê? Na expressão numérica nós temos adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, simplificação, nós temos isso tudo, né? E frações equivalentes. Tudo isso numa expressão só.
Umas têm mais, né, operações a fazer, outras menos. Bom, vamos estudar a expressão numérica, tá? Vamos relembrar as regras, isso é mais importante, tá? Bom, as regras são, na resolução de expressões numéricas, vamos respeitar algumas regras. Primeiro, resolvemos as operações entre parênteses, tá? Depois, colchetes e por último, as chaves, certinho? Em seguida, resolvemos as potências, né? Vocês aprenderam potência, então a potência vem primeiro. Depois, após, as multiplicações ou divisões. Em que ordem, professor? A que aparecer primeiro, da esquerda para a direita. Então, a que aparecer primeiro, multiplicação, divisão, da esquerda para a direita. E por último, ou por fim, as adições e subtrações. Qual a ordem? De novo, a que aparecer primeiro, tá bom? Então vamos lá, eu tenho 1/2 mais 2/3 dividido por 8/6. Dúvidas, né? Como é que eu faço para resolver isso? Bom, vamos entender. Eu tenho uma soma e tenho uma divisão. Nós acabamos de falar, a divisão tem prioridade sobre a soma. Não foi isso que nós falamos? Então nós vamos fazer a divisão primeiro. Como é que eu faço divisões de frações? Vocês estão lembrados? Isso, muito bem quem falou. Conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda, ou a segunda fração invertida. Então, 1/2 eu vou copiar. Vamos lá, 1/2 eu vou copiar, né? Lembrando, a primeira fração eu conservo, tá aqui, ó, 2/3. E vou multiplicar pela segunda fração invertida. Então, o que era 8/6 virou o quê? 6/8. Pronto, agora nós podemos fazer. Bom, aí caímos numa outra situação, soma e multiplicação. Quem que eu faço primeiro? A multiplicação. Numerador, numerador, denominador, denominador. Mais, né? Aí vem mais uma coisinha. Bom, antes de eu multiplicar, a ideia é simplificar as minhas frações. Por quê? A minha resposta final, né, conforme o conceito da matemática, ela tem que ser a mais simplificada possível. Sempre essas respostas de testes, de vestibulares, prova do Enem, que daqui a uns anos vocês vão fazer, né? Ela tem que ser simplificada. Então, o que é simplificar? Dividir o número de cima pelo de baixo por um mesmo número natural. Posso dividir por 2, por 3, por 4... Ok? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Eu estou vendo um 2 aqui, eu estou vendo um 8. Esse dá por 2, esse dá por 2. Tá? Eu estou vendo um 3 aqui, eu estou vendo um 6 aqui. Esses dois dividem por 3. Quer dizer, eu vou simplificar as minhas contas antes de multiplicar. Tá bom? Vamos fazer isso? Vamos lá, ó. O 2 divide por 2, o 8 divide por 2. O 3 divide por 3 e o 6 divide por 3. Eu vou reescrever a minha expressão já com as divisões realizadas aqui. Esse 1/2, professor, vai continuar? Vai, ele vai continuar aqui na frente. Então vai ficar 1/2 mais, ó, 2 por 2, 1, 3 por 3, 1. Então vai ficar 1/2 mais 1 sobre 1, vezes 6 por 3, 2, 8 por 2, 4. Então vai ficar 2/4, é isso? Ó, 1/2 mais... Aqui eu dividi, vai ficar 1 sobre 1. Aqui nós dividimos por 3, vai ficar 2/4. Bom, professor, então agora nós podemos realizar a multiplicação? Quase. Sabe por quê? Apareceu um 2 e apareceu um 4. O 2 e o 4 também dá para simplificar, não dá? Esse divide por 2 e esse divide por 2. Olha que interessante. Vamos ver? Vamos fazer uma divisão aqui, ó, 2 dividido por 2 e 4 dividido por 2. Então vai ficar 1/2 mais 1 sobre 1, esse aqui não tem jeito de fazer mais nada, vezes 2 por 2 vai dar 1, 4 por 2 vai dar 2. Então vezes 1/2, vamos reescrever isso aqui do lado de lá para nós? Então ficou assim, ó, 1/2 mais 1 sobre 1 vezes 1 sobre 2. Ora, 1 sobre 1, né? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Então ficou meio mais meio. Quanto que é metade mais metade? Ora, metade mais metade é um inteiro, não é isso? Ah, professor, mas apareceu aqui, ó, tem que somar numerador, numerador, 1 mais 1, 2, 2 sobre 2. Então, passamos para o lado de lá. Ó, 1/2 mais 1 sobre 1 vezes 1 sobre 2, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Então, ficou meio mais meio. Quanto que é meio mais meio? Somamos o numerador, né? 1 mais 1, 2, e mantemos o denominador, 2 sobre 2. Ora, 2 sobre 2 é igual a 1 inteiro, não é mesmo? Bom, a gente já sabia que metade mais metade dá 1 inteiro, ok?
Vocês repararam quantas operações nós fizemos só nessa pequena expressão? Vamos ver uma outra expressão? A outra expressão está assim, ó. 3/5 menos 1/9, dividido por 4/18. De novo, eu tenho uma subtração e uma divisão. A divisão tem prioridade, então nós vamos resolver ela primeiro. Como é que eu resolvo divisões de frações? Vou ficar repetindo aqui, tá? As regrinhas. Divisão de frações. Conservamos a primeira e multiplicamos pela segunda invertida. Então, aqui eu vou manter a mesma coisa, ó. 3/5 menos 1/9. Só lá na última que eu vou inverter, ó. Vezes o que era 4/18, vai virar 18/4, tá? E agora, professor? Bom, lembrando que antes da multiplicação podemos fazer a simplificação. O que é simplificar? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Eu estou vendo aqui 9, eu estou vendo lá em cima 18. 9 com 18 dá para simplificar? Dá. Dá por 9, dá por 9. 18 por 9, ó, 18 por 9 e 9 por 9. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 9 por 9 dá 1, 18 por 9 vai dar 2. Então, eu tenho 3/5 menos 1/1 vezes 2/4. Olha que interessante. Repetiu de novo 2/4. 2/4 dá para simplificar? Dá também. Vamos simplificar 2/4? Vai ficar assim, ó. Dividido por 2, dividido por 2. É assim? Então, vamos lá. Vamos passar para o lado de lá. Vai ficar assim, ó. 1 vezes 1 sobre 1 vezes 2. Que vai dar meio. Então, eu vou ter 3/5 menos meio. Bom, agora nós chegamos num ponto seguinte. Eu não posso subtrair frações com denominadores diferentes. O que eu preciso fazer? Encontrar uma fração equivalente. Nós já fizemos sobre isso. Então, eu tenho que colocar um número aqui, ó, que seja múltiplo de 5 e múltiplo de 2 ao mesmo tempo, que eu vou encontrar a fração equivalente. Múltiplo de 2 e de 5... que eu sei é o 10. 10 está na tabuada do 5, 10 está na tabuada do 2. Então, nós vamos transferir aqui para baixo as frações equivalentes a essas daqui, mas as duas com denominador 10. Ora, para o 5, ó, vamos trazer aqui para baixo. Para o 5 virar 10, eu multiplico por 2. Só que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. A fração 1/2. Eu vou fazer esse 2 virar 10. Para o 2 virar 10, eu tenho que multiplicar por 5. Muito bem. Então, fica 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Então, vai ficar 5 décimos. Agora eu posso realizar a subtração? Agora eu posso. Elas têm o mesmo denominador. Quanto que é 6 décimos menos 5 décimos? Ora, 6 menos 5, 1 décimo. Vamos seguir mais um exemplo. Ó, esse aqui é grande, hein? Tá assim, ó. Meio elevado ao quadrado mais 1/5 dividido por 3/5 mais 2/3 elevado a 0. O que fala a regra? Que a gente tem que fazer os parênteses, né, quando tiver, e no caso as potências primeiro. Bom, eu tenho potência, tenho potência. Então, vou resolver as duas extremidades primeiro, ó. Potência, potência. A primeira potência está assim, 1/2 elevado ao quadrado. Quanto que é 1/2 elevado ao quadrado? Ó, 1 elevado ao quadrado é 1, 2 elevado ao quadrado é 4. Lembram da potência com expoente zero, que nós recordamos no começo? Tá. Então, elevado a expoente zero, qualquer fração elevada a expoente zero será sempre igual a 1. Bom, chegamos nessa expressão aqui, tá? Eu vou jogar ela para cima aqui, ó. Vai ficar 1/4 mais 1/5 dividido por 3/5 mais 1. Soma, divisão, soma. É lógico, né? Você já sabe. Prioridade, divisão. Vamos fazer a divisão primeiro? Vamos. Como é que eu faço a divisão de duas frações? Conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, vamos lá. Vai ficar 1/4 mais 1/5, eu vou manter a primeira, vezes... A fração era 3/5, e invertida ficou o quê? 5/3, mais 1. Agora eu tenho uma soma, uma multiplicação e uma soma de novo, professor. O que eu faço? A multiplicação ainda tem prioridade. Vamos multiplicar primeiro? Vamos. Mas eu estou vendo um 5 aqui em cima e estou vendo um 5 embaixo. O que eu vou fazer? Vou simplificar esse 5 com esse 5, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou cortar, ó, por 5 por 5, né? Vai dar 1 aqui, vai dar 1 lá em cima. Então, vai ficar, ó, vou transferir aqui para baixo agora. 1/4 mais 1 sobre 1 vezes 1 sobre 3, mais 1. Vamos ver? Aqui, ó. 1/4 mais 1 sobre 1, porque a gente simplificou, vezes...
A gente simplificou lá em cima também, 1/3 mais 1. Essa multiplicação aqui no meio, ora, 1 sobre 1 vezes 1 sobre 3 é 1/3, né? Ó, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 3, 3. Vamos trazer ela aqui para cima e vamos fazer ela aqui embaixo, substituindo aqui. Então, ó, vou realizar essa multiplicação, vai ficar assim, ó, 1/4 mais 1/3 mais 1. De novo, chegamos a uma soma de frações. E soma de frações, eu preciso que os denominadores sejam iguais. Agora eu tenho que pensar no número que é múltiplo de 4, múltiplo de 3, né? Se eu for pensar, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12. Opa, 12 está na tabuada do 3, tá? Tá. Então vai ser o 12. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos achar frações equivalentes aqui embaixo, cujo denominador seja 12. Tá. Então, para que eu faça, né? Para que aconteça que esse 4 vire 12, eu tenho que multiplicar por 3, não é? Ó, 3 vezes 4, 12. Só que o que eu faço embaixo, eu faço em cima. Então vai ficar 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12. Vai ficar 3, ó, 3 dozeavos. O 3, para o 3 virar 12, eu tenho que multiplicar por 4. Mas eu multiplico em cima, eu multiplico embaixo. Frações equivalentes. Fica 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Então vai ser mais 4, ó, fração equivalente, mais 4 dozeavos. E como é que a gente escreve 1 com o denominador 12, né? Ó, 12 sobre 12 é igual a 1. Então tá aqui, ó, 12 sobre 12. Agora podemos somar? Agora podemos, ó, 3 mais 4, 7. 7 mais 12, 19 dozeavos. Temos mais uma expressão aqui. Eu tenho uma subtração, uma potência, uma divisão, uma subtração e uma potência. Vamos lá. Primeiro, potência. Então vai ficar 1/3 elevado ao quadrado, 1/9, ok? Dividido. Lá dentro eu tenho uma subtração. Ora, 1 inteiro menos 1/3, eu estou transformando 1 inteiro em 3/3. Não é assim que a gente faz? Repete o número, ó, 3/3 é 1 inteiro. 3/3 menos 1/3, o que sobra aqui dentro? Sobram 2, ó, vamos resolver essa operação, 2/3. Por que eu resolvi aqui dentro? Por causa dos parênteses. Agora eu tenho uma subtração, uma divisão e uma potência. Prioridade, potência. Jogo para cima, vamos fazer a potência. Vai ficar 1 menos 1/9 dividido por 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Divisão de frações, prioridade. O que eu faço? Ó, copiamos a primeira e multiplicamos pela segunda invertida. Então vai ficar assim, 1 menos 1/9 vezes 9/4. Olha aqui, ó, 9 em cima, 9 embaixo. Dá para simplificar? Dá. Simplificamos, né? Aí a fração vai ficar 1 menos 1 sobre 1 vezes 1/4. Ora, 1 sobre 1 vezes 1/4 é 1/4 mesmo, né? Ó, isso vezes isso vai dar 1/4. Então eu tenho 1 inteiro menos 1/4. Posso subtrair? Bom, primeiro eu tenho que achar o denominador equivalente. 1 inteiro é a mesma coisa aqui, ó, fração equivalente, 4/4. 4/4 menos 1/4, 3/4. Olha quantas operações nós fizemos hoje. Hora da nossa revisão, tá? Resumo da aula. Na aula de hoje estudamos as expressões numéricas com frações. Realizamos diversos exercícios envolvendo as frações, bem como essas operações entre elas, não é mesmo? Bom, nós falamos também que dentro dessas operações realizadas estão a adição, a subtração, multiplicação, divisão, potenciação, simplificação, que nós fizemos, e frações equivalentes. Olha quanta coisa a gente viu aqui hoje, não é mesmo? Gente, obrigado mais uma vez, tá? E aguardo vocês na nossa próxima aula. Tenham todos bons estudos.